A presente comunicação intitula-se Recursos metodológicos ao serviço de uma interação discursiva. Análise argumentativa do texto O Meu Sonho, de Alcione Araújo. E, apesar deste título ser extenso, eu posso explicitá-lo dizendo que este texto que vou apresentar tem um propósito duplo. Por um lado, apresenta uma proposta de leitura do discurso argumentado. Muitas vezes temos um texto argumentado, um discurso argumentado, e a questão que se coloca é a saber, mas como é que eu procedo à sua análise? Pois eu, neste caso, escolhi um artigo de opinião, um texto intitulado O Meu Sonho, da autoria de Alcione Araújo, e vou propor que se faça uma leitura desse texto, obviamente tendo como determinados parâmetros conceitos que eu considero pertinentes para fazer esta análise. E dentro dessas categorias que eu considero importantes, temos a primeira, que é assunto em questão, a segunda é tematização e perspectivação, ou seja, a forma como, no fundo, o assunto se desenha através do texto, para que lado é que se vai formando a perspectiva, se vai adensando a sua relevância. Depois, naturalmente, o posicionamento. Se temos um assunto em questão, temos também um posicionamento ou uma resposta. E temos também sempre movimentos de justificação através de raciocínios e também de movimentos inferenciais. Por outro lado, para não ficar apenas nesta visão analítica, que no fundo é a de saber interpretar um discurso, e uma vez que estamos a falar de argumentação, eu proponho também que, a partir da estrutura anteriormente referida, nós possamos encontrar também meios conducentes a uma atitude interacionista, ou seja, que abra a possibilidade de interrogar o texto e mesmo de contra-argumentar relativamente às posições do texto, ou seja, que abra a possibilidade crítica de produzir um contradiscurso e de elaborar uma sequência contradiscursiva. Portanto, 2 pontos. Primeiro ponto, como interpretar um texto argumentado, um discurso argumentado, um artigo de opinião neste caso. Segundo, como a partir dele podemos gerar um contradiscurso. E isto é consonante com a minha própria concepção da argumentação como a crítica do discurso de um com o discurso do outro. E, portanto, este turno de falas. Obviamente que aqui não haverá um turno de fala porque estamos a falar de um texto, mas pode haver um posicionamento de quem lê, um posicionamento crítico, que poderia avançar com um contradiscurso, caso quem estivesse a expor a posição estivesse justamente presente. Ora, vamos então à prática, apresentando o texto sobre o qual iremos trabalhar para também nos orientarmos melhor no texto, numeramos os parágrafos do texto. O texto é o texto de Alcione Araújo, O Meu Sonho, e diz o seguinte, e passo a ler. Eu sonho com um Brasil no qual a educação e a cultura sejam entendidas como frutos da mesma árvore sagrada do conhecimento, e não coexistindo em esquizofrénica separação como agora. Cultura é tudo o que extrai da árvore ao romance, à produção simbólica do imaginário. A educação que nos aproxima da ciência e da tecnologia deveria nos aproximar também das artes. Quando se trata das ilimitadas potencialidades do ser humano, do domínio da natureza ao conhecimento da espécie, ou do que genericamente se chama de produção do espírito, a educação reproduz a paideia grega como processo de transmissão de saber e deve ser entendida como um braço sistematizado e hierarquizado da cultura. Assim como a racionalidade é necessária para compreender o homem, a sua história, seu senso de justiça e a utilização que faz da natureza, também a sensibilidade é indispensável para a percepção do universo simbólico, da produção do imaginário, da criação artística e das emoções. O homem é, sobretudo, subjetividade. A convivência com a arte comove, enternece,
dá esperança e enriquece a experiência de estar no mundo, porque nos permite adquirir vivências do que não vivemos. Torna-nos não apenas seres humanos mais sensíveis, solidários e participantes, mas descobrimos possibilidades de viver na plenitude da vida que nos foi concedida. Priorizar com urgência e sem vacilação a educação e a cultura é a única forma de entrarmos de facto no século XXI, num país com a nossa história, parte de Novo Mundo, parte de colónia ultramarina, escravista até o passado recente. A cultura letrada só começa na escola. Com este passado, a educação ganha um significado profundo e amplo, incumbida de restaurar os princípios inaugurais da criação da Universidade de Bolonha no século XI, formar o profissional, o cidadão e o homem. Em algum momento da história, porém, houve uma separação esquizofrénica entre educação e cultura. Expulsaram a cultura da escola. Se é grave a existência do apartheid social, é muito mais grave o apartheid cultural. O primeiro resolve-se pela vontade política. O segundo exige anos de vivências e práticas culturais. Quem não consegue verbalizar o que sente ou pensa é incapaz de parlamentar, dialogar e desesperadamente substitui a palavra ausente pela truculência, linguagem universal da barbárie. Sem palavra não há argumento. Fruto da profunda crise de valores, a violência urbana até poderá se aplacar com o fim do desemprego e da miséria, mas a sua erradicação exige menos tiroteio e mais interlocução, proeza feita à educação e à cultura. Não sou educador e há muito que deixei de ser professor, mas afirmo, se a educação não se incumbe da missão de desvendar o mundo mágico da arte, vamos continuar a ver formarem-se médicos, engenheiros, advogados, economistas, magistrados, que às vezes, por sorte, empenham o talento pessoal, chegam a alcançar a competência técnica específica, que nunca vibraram com a leitura de um romance, nem umedeceram os olhos com um soneto, nem se enlevaram a ouvir uma sinfonia. A educação é irmã siamesa da cultura. Afastá-las é matá-las de inanição e limitar o homem à sua face mais fria, ao mais duro do seu coração. Será que há aí um ser humano na sua plenitude? Então que ser humano é este? Que cidadão é este? Que profissional é este? Enfim, que educação é essa? Uma educação que se resigna ao adestramento para a produção. Desastre e frustração, pois hoje em dia nem o vislumbrado emprego se concretiza. Os valores éticos, morais e estéticos da indústria do entretenimento tornaram-se a única referência de uma sociedade de massas com baixa escolaridade, afastada da cultura letrada e sem antídotos contra a manipulação oportunista que ameaça pôr em xeque até a própria democracia representativa. Estamos permitindo que um povo indefeso caminhe para o suicídio cultural. É urgente aproximar a educação da cultura e garantir a todo cidadão o direito constitucional de acesso ao bem cultural. Como o mito grego, são 7 as cabeças da hidra, a insuficiente escolarização da população, a ineficiência do modelo cultural, o aviltamento da atividade do magistério, a educação como negócio, a esquizofrénica separação da educação e da cultura, a elitização da cultura, a rendição à cultura de massa. Nesta insidiosa confluência cresce o ovo da serpente. Democratizar a educação e a cultura é produzir cidadãos de saber crítico e transformador, aptos a discernir o direito e o dever, o certo e o errado, e ao mesmo tempo mais sensíveis, humanos, que verão o outro como um semelhante, que pode pensar diferente, mas tem igual direito à vida e à busca da felicidade. Eis o meu sonho. Bom, este é o texto que iremos analisar e eu vou para a parte da metodologia. Vou fazer uma consideração geral dizendo o que é isso de orientar o pensamento através da discursividade. No fundo é movimentarmos através de caminhos, de redes de construtos, vamos por certos lados, não vamos por outros lados. E o que interessa é descodificar esses caminhos. A minha primeira ideia de que temos de partir numa leitura argumentativa é a ideia de que o discurso tematiza. É um termo fundamental. Organiza um tema. Organiza um assunto em questão. Há um assunto em questão e ele é desenvolvido justamente pelo discurso. E, portanto, num primeiro nível temático, o discurso procederá a essa perspectivação do assunto. A primeira questão, portanto, a colocar será qual é o assunto em questão.
Note-se que, para exprimir a dimensão problemática do assunto, que é típica dos assuntos argumentativos, são sempre problemáticos, a resposta a esta pergunta, qual é o assunto em questão, deve ser feita de uma forma interrogativa. O assunto em questão é, de um ponto de vista ideal, que tipo de formação favorece a construção da humanidade dos cidadãos? Bom, obviamente que nós contamos na prática, temos muitas respostas, e se calhar nenhuma muito parecida com esta. Portanto, importa perguntar como é que se chega a esta macroproposição interrogativa. E a resposta é simples, é seguindo as instruções do texto através de um trabalho de análise e de síntese. E que instruções é que o texto dá para que eu possa formular aquela macroproposição? Vejamos, o título e a parte final do texto remetem explicitamente para a perspectivação do assunto em termos ideais, não é? De onde a formulação de um ponto de vista ideal. É o meu sonho, era aquilo que eu desejaria. Todo o texto é atravessado por uma reincidência das relações entre educação e cultura. Temos isso no primeiro, no segundo, no quinto, no sexto, no sétimo, no oitavo, no nono, no 11º parágrafos. Mas estas são enquadradas no plano mais elevado, num plano mais amplo, que é o da construção através da formação da humanidade dos cidadãos. E temos isto expresso nos parágrafos 3º, 4º, 8º e 11º. E, portanto, na formulação que nós fazemos da pergunta, colocamos a construção da humanidade dos cidadãos. Depois, o problema que se coloca, em termos ideais, como já vimos, é o de como deveria ser encarada a formação das pessoas. Reparem no texto que dizia, deveríamos aproximar também das artes, priorizar com urgência e sem vacilação. Portanto, de onde a formulação que é a seguinte, que tipo de formação favorece, portanto, retomando a ideia de um ponto de vista ideal, que tipo de formação favorece a construção da humanidade dos cidadãos. Este é o assunto em questão. Primeiro ponto da análise argumentativa, detectar este assunto em questão. Agora, como é que este assunto, segundo ponto, segundo momento, é tematizado pelo autor? Como é que ele organiza o seu discurso? Por que caminho é que ele vai? Justamente ele vai pela introdução de uma dissociação. Aliás, uma técnica argumentativa tipificada por Perelman, e como sendo uma das fundamentais, a ligação e a dissociação. E a dissociação que aqui é feita é a dissociação entre solidariedade, entre educação e cultura, versus a apartheid entre educação e cultura. Ou seja, a configuração do assunto, o desenho do assunto, remete para a sua consideração a partir de uma alternativa, não é? A apartheid entre uma coisa ou solidariedade entre outra coisa. E esta oposição remete já para uma focalização argumentativa da abordagem do tema, que especifica os termos com que o autor propõe e considera relevante perspectivar. O problema para ele, no fundo, nucleariza-se em torno da questão da proximidade ou do afastamento da educação e da cultura. É esta a forma que ele tem de tematizar o assunto. É a partir desta focalização que até poderemos dizer que aponta para preocupações de ordem sociopolítica que ele orientará a sua conversa. Num segundo nível de tematização, justamente procurar-se-á fundamentar e justificar as respostas ou a posição apresentada, ou seja, construir e adensar a sua relevância. O apartheid entre educação e cultura, o segundo membro da dissociação, é apresentado como uma situação real, e ele diz isso no texto, e não coexistindo em esquizofrénica separação como agora. E é isto que o autor criticará. A solidariedade entre educação e cultura, que é o primeiro membro da dissociação, é apresentada como uma situação ideal. E ele diz, eu sonho com um Brasil no qual a educação e a cultura sejam entendidas como frutos da mesma árvore sagrada do conhecimento. E é isto que o autor subscreverá. Perante a situação real, o autor mostra-se severamente crítico. Facto que está patente na utilização da palavra esquizofrénico. Com que palavras e sem que palavras é que se dizem as coisas.
Isto é importante porque dá logo uma conotação, neste caso esquizofrénico, equivale a conotar a presente situação como sendo doentia, portadora do mal, não potenciadora do ser humano. Assim, e depois de perspectivar o assunto a partir da seleção do que nele faz questão, o autor posiciona-se perante alternativas, explicitando, e cito: a educação é a irmã siamesa da cultura, afastá-las é matá-las de inanição, e limitar o homem à sua face mais fria, ao mais duro do seu coração. É urgente aproximar a educação da cultura e garantir a todo cidadão o direito constitucional do acesso ao bem cultural, por contraposição ao que se passa na realidade, onde o que acontece é, de facto, a existência de uma educação, diz ele, educação que se resigna ao adestramento para a produção. Também aqui a escolha do termo resigna aponta para uma avaliação depreciativa que conota insuficiência. Ora, como é que o autor depois justifica explicitadamente a sua posição, ou seja, a que recursos apela de forma a que estes funcionem como argumentos para a posição defendida? Por um lado, reparem bem, mais uma manobra no desenho do discurso, por um lado ligando a cultura às artes, as artes à sensibilidade e a sensibilidade à formação de uma humanidade mais solidária. Diz ele, a convivência da arte comove, internece, dá esperança, enriquece a experiência de estar no mundo, porque nos permite viver, adquirir vivências que não vivemos. Torna-nos não apenas seres humanos mais sensíveis, solidários e participantes, mas descobrimos a possibilidade de viver na plenitude a vida que nos foi concedida. A ilação a tirar é, logo, a solidariedade entre cultura e educação é necessária. Portanto, isto funciona como um argumento para a posição subscrita. Por outro lado, ligando a cultura às potencialidades da racionalidade do uso da palavra, diz ele que quem não consegue verbalizar o que sente ou o que pensa é incapaz de falar, é parlamentar, é dialogar, e desesperado substitui a palavra ausente pela truculência, linguagem universal da bárbara. Logo, sem palavra não há argumentos, logo a solidariedade entre cultura e educação é necessária para que isto não aconteça. Mais uma forma de argumentar e justificar a posição que assumiu. Por outro lado ainda, ligando a solidariedade entre educação e cultura aos valores da própria democracia e ao facto de só assim os cidadãos se poderem defender de manipulações oportunistas que estão sempre à espreita numa sociedade de espetáculo, é outro argumento que ele apresenta. Diz ele, os valores éticos, morais e estéticos da indústria do entretenimento tornam-se a única referência de uma sociedade de massas, com baixa escolaridade, afastada da cultura letrada e sem antídotos contra a manipulação oportunista que ameaça pôr em xeque a própria democracia representativa. Estamos permitindo que um povo indefeso caminhe para o suicídio cultural. Portanto, logo, a solidariedade entre cultura e educação é necessária. Uma vez mais, podemos dizer que isto são argumentos ou, se quiserem, argumentos que reforçam a posição que foi defendida. E está feita aqui a proposta de análise com estes conceitos de tematização, de perspectivação, de assunto em questão, de desenho do assunto, de argumentos, etc., para fazer a leitura deste texto, que exige, obviamente, nomeadamente para localizar o assunto em questão, alguma capacidade de abstração. Mas eu disse no início que não queria ficar apenas por aqui. Se nós formos capazes de, digamos, organizar por estes blocos o texto, agora podemos também interrogá-lo a partir desses mesmos blocos. E, portanto, a partir de tudo isto, podemos produzir várias sequências argumentativas na organização de um contradiscurso. E eu vou só citar 3. Podemos retomar o assunto em questão, procedendo a uma tematização diferente, que não vai seguir a via da dissociação proposta pelo autor. Por exemplo, podemos dizer, não, a formação dos cidadãos começa no seio da família, e este valor é incompatível com os modos atuais de viver. E neste caso estamos numa tematização, estamos a ir por um caminho diferente,
que não segue a via de abordar do autor e que coloca o problema noutros termos. Ou seja, se quiséssemos utilizar uma palavra que é framing, enquadra o problema noutros moldes. Também podemos discordar ou problematizar a ideia segundo a qual a educação se tornou adestramento para a produção. E se seguir este caminho, haverá possivelmente um contradiscurso que vai fazer o questionário do diagnóstico que o autor faz da realidade. Será que é mesmo assim? Será que as coisas funcionam mesmo assim? Pode também originar-se uma sequência argumentativa focada nas justificações que são utilizadas, através da sua classificação como isso é muito exagerado, são muito idealistas, ou são muito pessimistas, etc., avançando-se neste caso para a sua problematização, por exemplo, através da referência às conquistas significativas que se fizeram no passado. Eu acho que é importante que, para além de sermos capazes de ler um texto de uma forma um texto argumentativo de uma forma plena, sejamos também capazes de o interrogar e eventualmente pensar esse texto em termos de contradiscurso. Como conclusão, apresentamos aqui uma proposta de análise do discurso argumentado que penso ter por virtude ela ser prática. Esta ideia de saber para onde é que as coisas estão a ser enquadradas, como é que os assuntos estão a ser construídos, penso que é algo muito prático do ponto de vista da análise e não só, e da própria atuação que as pessoas têm quando estão a argumentar uns com os outros. Em primeiro lugar, a categoria de assunto em questão é o polo organizador não só do discurso argumentado, como também da interação argumentativa. Se formos capazes, ou antes, se não formos capazes de circunscrever aquilo de que se está a falar e que constitui o problema, é difícil encontrarmos uma unidade intencional para o discurso argumentativo. Em segundo lugar, lidar com assuntos em questão e procurar posicionar-se perante eles implica sempre que os configuremos, ou seja, que trilhemos um caminho que se vai desenhando através dos procedimentos associativos ou dissociativos usados. Ou seja, o discurso tematiza, estando este processo de tematização intimamente ligado à chamada invencio, ou seja, à seleção e à escolha daquilo que se vai fazer vir ao discurso para perspectivar o assunto. Esta operação de tematização irá conduzir necessariamente ao esboço implícito ou explícito de um posicionamento. Ele é feito tendendo para uma tomada de posição relativamente ao assunto em questão. Finalmente, a oposição é sempre justificada e suportada na sua relevância através de argumentos, de raciocínios, de discursos e de inferências que reforçam a componente conclusiva do posicionamento tomado. Penso que com este esquema simplificado, mas consonante com o tempo real em que se desenvolvem as argumentações, podemos também organizar um contradiscurso, pensando que há sempre possibilidades diferentes de tematizar os assuntos, tal como há sempre forma de questionar as justificações apresentadas, o que é próprio da argumentação enquanto processo de crítica do discurso de um pelo discurso do outro.